Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, trazer uma palavra de reflexão e pedir para você que não é inscrito no nosso canal que você se inscreva para que o próprio YouTube recomende os nossos vídeos a muito mais pessoas. Lembrando que se inscrever você não vai pagar nada para mim, tá? É só para você me dar uma força nesse trabalho de evangelismo, que de alguma forma a gente tem feito a nossa parte, e aí aonde esse vídeo vai chegar e quem vai ouvir, quem vai tomar decisões daqui para frente, aí a gente não sabe, mas eu creio que para alguém vai servir o vídeo. Então eu peço para você, se inscreva no nosso canal, tá? Para você que assiste os nossos conteúdos e não é inscrito ainda, pode se inscrever, dá essa força, tá bom? É a única coisa que eu te peço. E dando continuidade ainda nessa questão da cosmovisão, que eu trouxe ontem no vídeo, se você não viu o vídeo, assista para você entender o que eu vou falar aqui hoje. Então, quando você tem uma cosmovisão do reino de Deus, e principalmente uma cosmovisão que está errada, está equivocada com a sã doutrina, com os evangelhos, tudo que você faz, ainda que o sentimento e o desejo seja agradar a Deus, você já iniciou errado, está tudo errado. Então por que uma cosmovisão, uma doutrina como a da instituição universal, ela causa dano nas pessoas? Falando ainda de cosmovisão, como que a universal ela pinta o diabo? Ela coloca o diabo como responsável por todos os males do ser humano. A miséria, a doença, a inimizade, as brigas, tudo que provém de ruim é atribuído única e exclusivamente ao diabo. Então, se o cara tá bebendo, tá usando droga, é o diabo. Se o cara traiu a mulher, se o cara bateu na mulher, é o diabo. Se o cara roubou, se o cara enganou, usurpou de alguém, é o diabo. Ou seja, tudo de mal é atribuído ao diabo. E aí é como se o diabo induzisse a pessoa ao erro, né? E aí existe um grave problema nisso. Quando você associa todo tipo de males ao diabo, você tira de você a responsabilidade, você tira de você a capacidade de decisão. Por quê? Se eu traí a minha mulher, se eu menti, se eu roubei, ora, a culpa não é minha. O diabo me seduziu, o diabo me sugestionou e eu dei ouvidos e eu fiz. Ora, a culpa nunca vai ser sua, mas você foi um instrumento nas mãos do diabo para fazer aquilo que você não queria fazer. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos pecaram e estamos afastados, separados de Deus, destituídos, ou seja, todos pecaram. Ora, a culpa do erro não posso atribuí-la ao diabo, embora o diabo possa sugestionar, porém ele não tem poder para fazer com que você faça aquilo que é a sua natureza adâmica, ou seja, a sua natureza pecaminosa. A cosmovisão trazendo as responsabilidades que deveriam ser suas, colocando nas costas do diabo, você tira de você a possibilidade de receber de Deus o perdão de Deus. Então, quando você chega nesses lugares, e até mesmo que superficialmente eles preguem ou falem de Deus com relação ao pecado, sempre que você for confessar o seu pecado nestes lugares, você vai atribuir a culpa. Lógico, você é parcialmente culpado, porque a culpa maior vai ser sempre do diabo. E aí você não consegue enxergar que você é um miserável pecador. Então essa cosmovisão de diabo, ou essa visão do diabo, ela faz de você uma pessoa não grata, ou melhor, faz de você uma pessoa que, quando você acerta
Você é perfeito diante de Deus, ou melhor, quando você faz aquilo que você é orientado a fazer, oferta, sacrifício, dízimo, campanha, quando você acerta nessas coisas humanas, você olha diante de Deus e fala assim: ó Deus, eu sou merecedor de tudo que o Senhor faz de bom. Ó Deus, porque eu acertei, agora o Senhor tem a obrigação de fazer. Então você tira de você a culpa do pecado, atribui a culpa do pecado ao diabo, e aí porque você fez algumas coisas de homens, de ensinamentos de homens, agora você se vê na condição de exigir de Deus alguma coisa. Ou seja, você não se vê mais como pecador, porque tudo que nós somos é isso, a nossa natureza. Então nós buscamos a santificação, a santidade, se apartando, fugindo do pecado, mas ainda somos pecadores. E quando hoje, se qualquer coisa que eu vá fazer que seja errado, se eu resolver trair a minha mulher, se eu resolver roubar, se eu resolver mentir, se eu resolver fazer qualquer coisa disso que eu falei, o diabo não tem culpa nisso. Nem sugestionar mais ele pode, porque eu estou consciente do que é certo e do que é errado. E se eu optar em fazer alguma dessas coisas, eu fiz porque eu quis. Então eu não posso atribuir a culpa disso ao diabo. E tampouco antes de conhecer a Deus, quando eu atribuía a culpa ao diabo, eu tirava de mim a responsabilidade. Ou seja, eu só traía minha esposa porque o diabo me entrou em mim, me sugestionou, me incentivou a fazer. Eu só roubei porque, não, o diabo me sugestionou. Então eu tiro de mim toda a culpa e coloco naquele que já está condenado. Só que a responsabilidade de se consertar com Deus é minha. Então quer dizer que tudo que eu faço de errado é diabo. Quando eu acerto, sou eu. Olha só que incoerência. Então quer dizer que se eu consigo cumprir com os votos, com o sacrifício, com a campanha, com os dias indo à igreja, sou eu acertei. Mas quando eu faço algo de errado, é o diabo. Veja aqui que uma teologia, que um ensino, que uma cosmovisão errada do diabo e até mesmo de Deus faz com as pessoas. Então é por isso que quando as pessoas se decepcionam nesses lugares, elas saem machucadas com Deus, sabendo que nós sabemos, eu no caso, sei que Deus não tem nada a ver com aquilo, mas ela, por achar que estava servindo a Deus através de um ensino, de uma cosmovisão errada de Deus e do diabo, ela se fecha para a verdade do Evangelho, ela se fecha para essa palavra que eu estou trazendo aqui. Então, ela se vê no direito de cobrar de Deus quando acerta. E quando ela erra, ela atribui a culpa ao diabo e não à falta de caráter. Então, olha, eu traí porque o diabo, ou eu menti porque o diabo, olha, eu estou doente porque tem um espírito que está causando essa doença. Como se o ser humano fosse imortal, como se o ser humano não fosse morrer. Então, eu conheço e conheci pessoas que tinham fé, que contraíram uma enfermidade e morreram através dessa enfermidade. Porque a única garantia que nós temos é de morte, de que nós vamos morrer, mas vamos viver na glória com Deus. Mas como nós vamos morrer, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Deus, a gente não tem garantia que a gente não vai sentir dor, que não vai ter sofrimento, que não vai ser uma situação trágica, de violência. A gente não tem essa garantia. Pelo contrário, a garantia que nós temos é que quando nós confessamos o Senhor como quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, certamente Ele nos perdoa e Ele nos salva. E Ele vai ser o nosso advogado no dia do juízo, diante de Deus ali. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, e nós confessamos com sinceridade, nós dizemos, olha, eu fiz isso, isso e isso, não porque o diabo me sugestionou, me sugeriu, mas porque esta prática me dá prazer, porque esta prática me dá algum retorno, seja roubando, seja mentindo, seja traindo o cônjuge, seja fazendo alguma coisa de errado. Essas coisas trazem algum benefício e algum prazer para mim. Mas quando eu estou diante de Deus, eu não posso dizer que essas coisas eu só fiz porque o diabo estava em mim ou me sugestionou. Hoje, pessoal,
para você ter uma ideia. Eu não preciso do diabo me sugestionar mais nada e me sugerir mais nada. Se eu não fechar as portas, se eu não fechar os gatilhos, eu mesmo sou meu sabotador, meu autossabotador sou eu mesmo. Não é mais o diabo. Como eu falei no vídeo anterior, até me fugiu aqui o que eu ia falar. Eu mesmo acabo com a minha vida. O diabo não vai ser mais o agente causador de miséria na minha vida. É Deus. Ou seja, não que Deus seja o agente da miséria, mas é aquilo que Deus determinou para mim. É aquilo que Deus preparou para mim. Seja bom, seja mal, todas as coisas estão no controle e sob o controle de Deus, inclusive o diabo. Seja a coisa boa, seja a coisa má, Deus, ele permite. Ou seja, Deus, ele não é o causador, mas é o que permite que coisas ruins aconteçam justamente para provar nossa fé, para provar nossa fidelidade, a nossa fidelidade à palavra dele, a palavra de que nós, diante desse cenário todo contrário a nós permanecemos firmes e fiéis a ele, confiando que ele tem o melhor para nós, ainda que o melhor nós não entendamos naquele momento. Porque quando a gente está perdendo, quando a gente está diante do luto, da doença, o natural seria nós questionarmos. Mas quando nós estamos cientes de quem é Deus, nós simplesmente confiamos que Deus ele vai nos levar ao melhor lugar, seja para a morte, seja para a vida. Se estamos com Deus, confiamos que Ele está no controle de todas as coisas. E confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja para nós, seja para o nosso familiar, para o nosso amigo, para as pessoas ao nosso redor. Deus ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando eu falo de cosmovisão, se nós temos uma cosmovisão errada do diabo, teoricamente, a gente vai ter a mesma cosmovisão errada de Deus, de quem é Deus, de como Deus atua. Então, a gente fica nesse lenga-lenga, nesse impasse. Olha, Deus está lutando com o diabo. Se eu fizer qualquer coisa errada fora das 4 linhas, o diabo vai me pegar. Se eu sair dessa igreja mesmo vendo todas as coisas erradas, o diabo vai me pegar. Ou seja, é uma cosmovisão errada do diabo. Eu estou superestimando o poder que o diabo não tem e olho para Deus e diminuo Deus. Eu trago Deus para o meu mesmo nível, achando que quando eu acerto, eu tenho a capacidade e condição de obrigar Deus a me abençoar naquilo que eu fiz, naquilo que eu acertei. Até mesmo a minha fé não é minha, foi Ele que me deu. Então, quando você tem um entendimento correto das Escrituras e do Evangelho, a gente entende que não há promessa de prosperidade. A prosperidade não é a prosperidade material, mas é a prosperidade na plenitude de ter Deus dentro de nós, sendo o nosso combustível para voltar para casa, ou seja, voltar para o reino de Deus, ou estar no reino de Deus, o caminho de casa, que é o céu. Ou seja, ser bem-sucedido, ter essa bênção que vem do alto, é saber que Deus permitiu a minha fé, a minha confiança, a minha esperança no caminho de volta para casa. Eu estou numa maratona voltando para casa. Eu estou indo para casa. E nessa maratona eu vou passar por tempestades, por tudo que vai me impedir de permanecer até o fim. Mas porque eu tenho a esperança no Cristo e naquilo que Ele fez na cruz, essa é a prosperidade que faz com que eu permaneça fiel. E não a prosperidade física, material, mas é aquilo que Deus ele promete na sua palavra. Ele fala: eis que eu estarei com vocês até o fim, até a consumação do século. Eu vou estar com vocês. Então é essa mentalidade que a gente precisa ter. Porque senão a gente vai ser como as ondas do mar, que vêm e vão. Mas quando a gente tem a visão correta de quem é Deus, a visão correta de quem é o diabo, certamente a nossa caminhada ela tende a ser mais
não vou falar mais fácil porque não existe facilidade para o cristão, mas ela tende a ser mais suave. Você tira o peso de sobre os ombros, você assume a responsabilidade sobre quem você é, que quando você erra, você pede perdão, você não culpa mais o inimigo, que no caso aqui é o diabo, você simplesmente assume a responsabilidade e fala, olha, eu errei, você pede perdão, você se conserta com Deus. A culpa agora passa a ser sua, e aí Jesus passa a ser aquele que vai te dar suporte para chegar diante de Deus e confessar a vida de pecado. Então, que você possa refletir sobre isso, que você possa ter esse entendimento e essa visão de quem é você, de quem é Deus e também de quem é o diabo. E a sua visão, a sua cosmovisão, ou para simplificar para você aí do outro lado, as lentes pela qual você enxerga o mundo, elas precisam ser mudadas para que Deus passe de fato e de verdade ser o agente de mudança na sua vida. Porque senão você vai ser enganado, você vai sair desse lugar, dessa sinagoga de Satanás, e vai cair em outra e vai estar sempre sendo enganado. Por quê? Porque você busca mais do mesmo. Você não quer o confronto, você não quer o embate. Você quer aquelas palavras que massageiem o teu ego. E principalmente, se você chega num lugar que fala que você vai prosperar, que agora os meios vão ser diferentes, mas você vai conseguir, os meios vão ser diferentes, mas o resultado final é a prosperidade. Você já vai se deixar enganar novamente. Então, é isso que precisa mudar em você. O que você quer? Quem é você? O que você quer de Deus? Então, pensa nisso, reflete sobre isso e nos encontramos no nosso próximo vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu joinha e se quiser deixar alguma sugestão aqui, será muito bem-vindo. Deus abençoe a todos e até uma próxima.